Então, eu fui diagnosticada muito cedo. Eu fui diagnosticada aos 2 anos para 3 anos de idade, porque eu já nasci autista, só que eles nunca repararam antes, quando eu tinha 1 ano e tal, porque a minha mãe já falava das características. Eu chorava muito, eu estranhava muito, eu não tinha muita expressão facial, eu quase não sorria. E também não se falava muito sobre autismo na época. O nível que eu cheguei agora, que é meu nível 1, praticamente não existia naquela época. E por isso que eu fui diagnosticada para um nível moderado do autismo, porque eu não falava. Eu tive um atraso na fala não muito grande, né? Depois eu falei, né? Porque eu fui pra fono. E, assim, a minha mãe e meu avô, eles são médicos. O meu avô homeopata e minha mãe psiquiatra. E minha mãe ficou muito preocupada. Porque ela não conseguia saber mais sobre o autismo. Ela tentava estudar, mas sempre ela se sentia angustiada, chorava. Mas só que depois eu cheguei numa evolução, assim, não sei explicar, porque eu fiz terapia, psicomotricidade, fono, essas coisas, e é óbvio que eu tinha muitas dificuldades, eu não buscava a atenção de outras pessoas, eu não chegava a perguntar para as pessoas, para as crianças no parquinho que eu ia, assim, você quer brincar comigo? Eu não fazia isso. As crianças que me chamavam para brincar, eu não tinha o mínimo interesse, mas eu aceitava do mesmo jeito porque por educação e também porque eu queria brincar. E eu tive muita dificuldade na escola, já sofri bullying. Eu era muito ingênua porque eu acredito, não só por eu acreditar em tudo do que dizem, porque me chamavam para um canto, e criança assim, tipo, eu tinha uns 7 anos. E as crianças tinham a minha idade. Aí eu falei assim, Helena, temos uma surpresa pra você, vamos lá pro corredor da sala dos professores. Daí fecha os olhos, conta até 100. Daí eu contei até 100, abaixaram minhas calças. Faziam isso todo santo dia e eu sempre ia no banheiro para ajeitar. Eu ficava muito estranha, isso tudo aumentou as minhas estereotipias, aumentou meus nervos, aumentou eu ficava mais desregulada. Então eu quase não... Eu não falava, a minha mãe me falou que se sentia como se eu tivesse 2 anos de volta. E a minha mãe sempre perguntava o que estava acontecendo. Teve uma hora que eu falei bem depois, o que foi um erro meu. Não foi um erro, eu tava nervosa, né? Eu falei assim, mãe, é porque todo dia agora as pessoas estão abaixando minhas calças. Daí tudo se resolveu, daí a minha mãe... E também eu tava com muita dificuldade para fazer as lições, fazerem provas. As psicólogas da minha escola que eu tava falavam que eu precisava de mediador, sabe? Mediador, assim, não que seria ruim, mas pro meu nível era demais. Pra minha mãe não concordava com isso. Eu só tinha apenas dificuldade. E também quando as tarefas cobradas eram muito grandes. Ele devia assim, era pra amanhã, e eu estudava à tarde, daí eu tinha muita coisa, daí a condução sempre atrasava, e eu chegava assim, tipo, mais 7, 8 da noite em casa, e eu não chorava por preguiça de fazer, eu chorava por dificuldade, e também porque eu tinha interesse em algumas coisas específicas, mas não tinha em outras. Mas vão pensar, isso é normal, mas só que quando eu era mais nova, eu chegava a não fazer o que eu precisava fazer, as matérias que eu não tinha interesse, não só por dificuldade, mas também por falta de interesse. Mas passou um tempo, a minha mãe me botou numa escola mais inclusiva e funcionou muito. Assim, diferencia, assim, a inclusão diferencia muita coisa, por incrível que pareça. Eu já vi o negócio, por exemplo, o Flamengo usando acho que era o capitão, sei lá, usando um negócio do autismo. Sendo que a torcida e tudo em geral não apoia, assim, a causa, não apoia nada, assim. E também porque eu não quero atacar o Fluminense, mas eles já foram, sim, um time, até confirmado por alguns torcedores raízes que passavam pó de arroz na cara dos negros para fingir que eles eram brancos.
Então, quando eu soube disso, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei, não acredito que eu já me dizia ser desse time. Então, assim, tem uma comparação assim, bem diferente desses times. Então, eu fiquei assim, horrorizada com a história. E também eu soube, né? Na verdade, eu já tinha percebido que o Fluminense queria ser como o Vasco, mas só que não. Não vai ser, jamais serão. É isso.